Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel, poderoso, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 51. Eu vou ler o versículo 12. Tem um título aqui na minha Bíblia, que ele resume o porquê do Salmo 51. Ele diz assim: ao diretor de música, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio a ele, depois de Davi haver cometido adultério com Batseba. Versículo 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Pode sentar, irmão de Jesus. Aleluia. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos qual foi a iniquidade de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que por uma vacilada, por um momento de fraqueza, por deixar a sua mente vazia e ficar ocioso, de repente da sacada do palácio, ele observa uma mulher formosa, a cobiça, e ao ver a cobiça, foi lançada uma semente no coração dele que brotou e deu frutos. E através desse fruto, houve um adultério, uma morte, depois a morte de outra criança, depois a morte de outros filhos também. Então, quando a palavra de Deus diz assim, que um abismo leva a outro abismo, verdadeiramente, ela sabe o que está dizendo. Nós vemos aqui no Salmo 51, Davi já arrependido do que havia feito, se aquebrantando diante de Deus e pedindo perdão. Um homem que sabia se aquebrantar diante de Deus verdadeiramente. O Salmo 32 diz assim: feliz o homem qual o Senhor não imputa pecado. E o salmista Davi, apesar do seu erro, ele se aquebrantava diante do Senhor e se arrependia verdadeiramente. E nós vemos aqui que quando Davi ele fala, ele não pede a Deus: Deus, não me tire a riqueza, não me tire o palácio, não me tire o reinado, não me tire as minhas concubinas, as princesas, não me tire o tesouro, não me tire a honra, a posição que o Senhor me colocou. Não, ele fala assim: não me retire o seu Espírito. Ou seja, o dom maior, a coisa mais preciosa do mundo que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava subindo a escada, eu via a igreja se alegrando e louvando ao Senhor. E eu lembro que no passado eu também fazia isso, só que nas discotecas, na época do Rock in Rio, eu ia para essas bagunças, bebia, gritava, suava feito um porco, mas no dia seguinte era terrível, a dor de cabeça. Eu sei que eu não fumava, mas quando eu saía na bagunça eu fumava, eu bebia e fumava. E quando tinha ressaca de cigarro e bebida, era terrível. Doía a cabeça, doía o estômago. Tinha vezes que eu não tinha o que pôr para fora e faltava só sair o fígado, o pulmão, o estômago, tudo junto, e não tinha mais. É aquela dor de cabeça terrível, terrível. Eu pergunto para os irmãos nessa noite: amanhã vocês estarão desse jeito? Não. A própria palavra do Senhor nos ensina, né, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas com o Espírito Santo de Deus. Então pode ter certeza que amanhã o que você vai sentir é saudade do culto de hoje. E uma dor de cabeça.
talvez seria uma ressaca, nem um arrependimento, porque muitas vezes quando nós saímos, nós viramos o palhaço do mundo, né? Às vezes aquela pessoa mais tímida, ela toma umas e outra para ficar mais à vontade e acaba dando vexame, porque aquilo que era oculto deixa de ser oculto, porque ela perde a razão e acaba sendo o divertimento dos outros, e muitas vezes nem se lembra daquilo que fez, mas você pode ter certeza que amanhã você vai ter a alegria no seu coração e vai ter o prazer na sua alma de estar na casa do Senhor e ter engrandecido o nome dele. O Espírito Santo de Deus, ele é tão importante que a palavra de Deus nos ensina que no Velho Testamento, lá em Gênesis, ele já fala sobre Moisés, que ele julgava aquela grande multidão, e de repente o sogro dele falou: Moisés, isso é muito enfado para você, escolhe 70 homens que te ajudem nessa obra. E a palavra de Deus diz lá em Números que aqueles 70 homens, o Espírito de Deus veio sobre eles. Aquilo que estava sobre Moisés foi derramado sobre eles também. Nós vemos também Balaão, a palavra de Deus nos ensina que apesar de Balaão ser corrompido como profeta e ter feito com que o povo de Deus se desviasse, mas a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus veio sobre ele, e toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava. Isso nos mostra o que também? Que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos soltar maldição dos nossos lábios. Nós só derramamos aquilo que nós temos dentro de nós. E se nós temos o bem, nós vamos derramar o bem. Nós somos fonte de águas cristalinas, e não pode jorrar uma água diferente dos nossos lábios. Nós vemos também lá em Juízes 3:10 o Espírito de Deus que veio sobre Otoniel, dando autoridade para a batalha, para a guerra, dando ousadia. Nós vemos também o Espírito de Deus vindo sobre Gideão, que quando você tem o Espírito de Deus, você não precisa do exército, você precisa de algumas pessoas que estejam dispostas a pagar o preço junto com você. Aleluia! Nós vemos também Sansão, nós vemos os homens aí levantando ferro, né? Tomando anabolizante, treinando todo tipo de luta, e Sansão não precisava nada disso. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, dava-lhe uma força descomunal. Tanto é que a palavra de Deus diz que ele até arrancou as portas, os ferrolhos, colocou sobre os ombros, e levou aqueles ferrolhos, aquela porta, e lançou fora. E as pessoas se admiravam, como que esse homem, que visualmente é um homem comum, pode ter tanta força? Mas a palavra de Deus nos ensina que ele não faz como fazia antigamente, ele faz muito mais por nós hoje em dia. Ele fala assim, que ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É onde nós dizemos: sou fraco, o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas. Nós vemos Saul também. Nós vemos um homem de Deus que em determinados momentos o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele começou a profetizar também. E nós vemos a história de Davi, que acompanhou a subida e a queda dele. Por isso que Davi fala com tanta convicção: não retires de mim o seu Espírito. Porque ele viu que quando Saul tinha o Espírito de Deus, ele era tudo. Mas quando o Espírito de Deus saiu dele, ele se tornou nada. Nós temos um exemplo muito atual. O cantor Thales. Por incrível que pareça, eu vi aquele homem de Deus cantar, falando, não sei como, toda a música, todo o ritmo que ele entoa é bonito, é gostoso, é agradável. Ele podia fazer
unção de Deus, era o Espírito de Deus. Tanto é que quando a unção, o Espírito de Deus saiu dele, onde ele está? Vinda soberba virá queda. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus diz lá em Isaías que ele não dará a glória dele a ninguém. E quando o homem toma a glória para ele, o Espírito de Deus se afasta. E nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Assim nós vemos Davi, né? Quando ele recebeu a unção através de Samuel, um menino lá rejeitado, escondido, tomando conta das ovelhas, mas como fala no Salmo 19, né? Todos os dias da sua vida já tinha escrito no meu livro. Ou seja, quando eu e você estávamos sendo gerados, o Espírito de Deus já tinha a incumbência de habitar dentro de nós. Nós fomos feitos vasos especiais, vasos que seríamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Os mensageiros de Saul também, o Espírito de Deus veio sobre eles, está escrito lá em 1 Samuel 10:10, e eles começaram a profetizar. Os mensageiros de Saul, 1 Samuel 19:20, desculpa. Depois nós vemos no Novo Testamento Simeão, lá em Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Ou seja, enquanto houver a esperança dentro do meu e do seu coração, aguardando a nossa redenção, o Espírito de Deus está sobre nós. Aleluia! Os crentes no Pentecostes e viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Os cristãos de Samaria, Atos 8:17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Cornélio e os seus parentes e amigos, Atos 10:44, dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram. Então, aonde há a palavra de Deus, aonde há a pregação de Deus, aonde estamos louvando a Deus, Deus se faz presente. É onde que é derramada as bênçãos do Senhor, é onde há o Espírito Santo do Senhor, é onde você tem experiências sobrenaturais com Deus. As promessas do Velho Testamento, lá em Ezequiel 36:27, diz assim: porém, dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e observais. Então, o Espírito de Deus, quando está dentro de nós, ele faça com que nós guardemos os mandamentos de Deus. Nós guardamos os juízos de Deus. Nós temos prazer em observar o juízo de Deus, os estatutos de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que ele não faria mais os mandamentos dele em pedra, mas sim dentro dos nossos corações. E através do Espírito Santo de Deus, que nos traz às memórias todas as coisas, e nos convence dos nossos pecados, ele trabalha dentro do meu e do seu coração, trazendo dentro de nós a nossa mente, o nosso intelecto, a vontade que é perfeita, útil e agradável do nosso Deus. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus está sobre nós, ele habita dentro de nós. O mundo muitas vezes passa aí pela rua e vê nós louvando, e nos vê louvando a Deus, falando línguas estranhas, falando aleluia,
nos chama de loucos. Mas a palavra de Deus diz assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E é essa loucura que nos transforma de glória em glória e nos faz seguir avante e sabendo que a nossa redenção está próxima. É Ele que nos traz a esperança, porque Ele ficou com confiança aqui, dizendo para mim e para você: enquanto você não estiver preparado, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Ele é a esperança e a confirmação que a igreja está aqui, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Romanos 8,9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que fala dentro de mim e de você: ah, papai, papaizinho. É Ele que confirma a adoção através de Cristo Jesus, do nosso Deus, para comigo e para com você. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Tremendo, né? Nós somos o santuário de Deus, porque Deus falou na palavra dele: eu não farei mais habitações feitas por mãos humanas, muito menos tabernáculos para passar no deserto, mas vós sereis a minha habitação. Então o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você, Ele faz habitação ali. Então nós temos que constantemente estar limpando essa habitação, estar cuidando dessa habitação, porque nós vamos dar conta dessa habitação. O síndico não dá conta do prédio, nós daremos conta. O síndico não é dono, mas ele dá conta do prédio. Qualquer coisa que estiver errado, procura o síndico. Pode ter certeza que Deus vai procurar eu e você. Aleluia. 1 João 2,27: e a unção que vós recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. O Espírito de Deus, não, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus não nos deixará confundido nem enganado. Nós temos uma percepção, já até uma vez aqui, há muito tempo atrás, veio um rapaz pregar, foi convidado, veio pregar aqui na igreja, e ele falou assim: a gente sabe que por a inocência, não foi falta de conhecimento dele, mas sem querer ele amaldiçoou a igreja. Ele falou: quem quer ser anátema de Deus? Creio eu que ele pensava que anátema seria uma coisa boa, né? Mas dentro de nós dá um aperto, né? Tem alguma coisa errada. Eu não tenho a memória muito privilegiada, igual o Oswaldo, né? Mas toda vez que fala alguma coisa que não bate, opa, tem alguma coisa errada. É até eu mesmo que confundo nomes, que às vezes eu falo um nome errado aqui, daqui a pouco eu estou em casa, que ele fica me cutucando, eu falei alguma coisa errada lá, daí eu vou ver, opa, estava errado mesmo, né? Mas como o irmão já conhece que eu troco o nome, acho que vocês me perdoem, porque o que vale é o conteúdo e a mensagem. Eu já ouvi mensagens faladas por pessoas leigas que não tinham o português eloquente e falavam várias palavras erradas, mas era o poder de Deus falando através da boca daqueles servos. E mesmo porque esse Deus usou a bula de Balaão, vai usar a minha vida e a sua vida também, nós somos muito mais valiosos do que aquela bula. Ele fez um derramamento que se cumpriu no tempo de Pentecostes, lá em Joel 2,28: e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Eu acho interessante os jovens profetizando, porque nós vemos que a juventude, começando por mim quando eu era mais novo, né, nós não temos muito compromisso com as coisas sérias
Porque nós pensamos que a nossa juventude é eterna, então deixa para amanhã. Mas aqui a palavra de Deus, ela diz que os jovens profetizarão. Glória a Deus. Ela diz também terão visões, ou seja, tanto os lábios dos jovens serão abertos, como os olhos espirituais também. E hoje em dia o mundo está tão rico de coisas visuais que trai a atenção dos jovens, que verdadeiramente é tempo de nosso Deus abrir a visão dos jovens e mostrar o que existe atrás da cortina do tabernáculo espiritual. Que assim seja aqui para os nossos jovens. Mas o mais interessante dessa palavra é quando diz assim, e os velhos sonharão. O que nós podemos interpretar por isso também? Nós sabemos que quando nós chegamos a uma certa idade, nós paramos de ter anseios, de ter sonhos, porque nós somos agora o contrário dos jovens. A nossa caminhada está cada vez mais curta. Então, para que pensar no amanhã? Eu tenho que viver intensamente o hoje, porque o amanhã talvez não. Mas eu estava escutando que um empresário de 90 anos, ele queria ir para a China e abrir novos negócios lá. E muitas vezes é esse tipo de sonho que o nosso Deus tem que trazer, porque nós lemos lá em Neemias e Esdras, que aqueles que voltaram do cativeiro, quando viram o templo reconstruído, eles começaram a chorar, porque a glória daquele templo era muito mais baixa da glória do templo que era, aquela glória que Salomão havia feito, porque eles haviam remendado o templo, eles haviam levantado paredes, mas a formosura não estava como era antes. Enquanto os jovens que não conheciam o primeiro templo se alegravam, os velhos choravam. Mas a palavra de Deus diz assim, que a glória do último templo seria maior, Então, é essa glória que tem que ser derramada, tanto nos jovens como nos velhos, porque nós, os mais antigos, nós somos saudosos daquela época que o Espírito Santo de Deus era derramado com grande poder, que nós tínhamos temor de chegar na igreja. Por quê? Porque Deus revelava se você tinha feito alguma coisa errada, mas a mesma mão que batia era a mesma mão que curava. Era a glória de Deus no nosso meio. E nós sabemos quando alguém nos corrige é porque se importa conosco. Quando o nosso pai e a nossa mãe nos corrige é porque ele nos ama. Não é a correção do inimigo, que ele faz a ferida e a ferida continua aberta. É a correção do pai, que faz a ferida e cura a ferida. Então, nós queremos, nós mais antigos, sonhar novamente, ver aquela igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, ver os nossos jovens profetizando, tendo visões, falando línguas estranhas, tendo revelações, dom de cura, evangelizando. É isso que o meu coração almeja, é esse sonho que o nosso Deus quer para mim e para você. Nós queremos que ele seja continuidade daquilo que nós vimos. Quem faz essa glória no nosso meio é o próprio Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quando nós somos batizados nas águas, foi o anjo do Senhor que nos batizou, o homem de Deus que estava na frente do trabalho que nos batizou. Mas quando nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo no nosso meio, que batiza a mim e batiza você também.
Lucas 11:13 diz assim: Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Tremendo, né, irmãos? Jesus chega para um cego e pergunta: o que queres que te faça? Chega para um coxo e diz: o que queres que te faça? E aqui também ele fala assim, ó: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que busca encontra, aquele que bate é aberto. Vamos pedir e Deus vai nos dar. Porque se nós queremos o melhor para aquele que nós amamos, quanto mais o Espírito Santo de Deus, com certeza ele virá sobre nós. Aleluia. Aleluia. Lucas 24:49 nos mostra a posição que devemos tomar. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quantas vezes eu não tinha paciência, saí do ponto, ia a pé e daqui a pouco o ônibus passava do meu lado. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, não teria me cansado. Tem um ditado no nosso meio que diz, né, que o apressado come cru e quente. E muitas vezes a bênção está para chegar, mas você sai da posição que Deus te colocou. Então, por mais que as coisas pareçam demorar, no tempo de Deus ela virá. Aleluia. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir e fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez um irmãozinho ou outro irmãozinho recebeu primeiro, mas aquele irmãozinho poderia ser mais frágil. Talvez conseguisse esperar o tempo que você está esperando. Mas como você é mais firme, mais enraizado, você aguenta mais as tempestades, você não precisa de um trato especial. É assim nas nossas famílias. Nós sempre tratamos aqueles que estão enfermos e deixamos os mais fortes, porque sabemos que eles sabem se cuidar deles mesmos. Mas todos eles são amados pelos pais, todos eles têm o mesmo privilégio, mas sempre os mais frágeis têm que ter uma atenção maior. Então não é porque muitas vezes eu recebi o Espírito Santo de Deus antes, que Deus não ama eu e você. Talvez eu sou mais fraco que você. Deus não faz acepção de pessoa. E para que Deus quer dar isso para mim e para você? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aleluia. O que você acha? O João ali, o paizão lá comprar um carro para ele agora, vai fazer algum benefício para ele? Quando ele chegar na idade de dirigir, o carro já enferrujou, já é o modelo antigo, já não tem mais peça e talvez já não preste mais para nada. Mas o nosso Deus, quando dá algo para mim e para você, é porque sabe que nós vamos usar. E se nós não estamos preparados para usar, Deus não vai nos dar. Porque nós sabemos que quando Deus distribui os talentos, Ele diz na parábola: eu dei 1 e Ele multiplicou 1. Eu dei 2 e Ele multiplicou 2. Eu dei 5 e Ele multiplicou 5. Ou seja, Ele vai te dar o talento conforme a sua capacidade. Mas o 1, Ele fez de 1 100%. O de 2, Ele fez 100% também. E o de 5, Ele fez 100% também. Ou seja, o importante é você usar aquilo que Deus te deu intensamente. Isso que é o importante.
Atos 2:38 diz assim, ó, que quando você recebe, é para uma limpeza pessoal. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estava em dúvida sobre essa palavra. Eu tinha marcado uma determinada palavra aqui, e eu pus um papel aqui, justamente na palavra que eu ia falar nessa noite. E era um homenzinho que eu recebi há muito tempo atrás das crianças, quando a tia Mônica dava aula, e as crianças fizeram um homenzinho e colocaram o tio Newton, e eu guardei aqui. E esse homenzinho ficou dividindo a palavra que ia ser pregada nesta noite. Mas não é que o homenzinho desapareceu. E aí, quando eu subi as escadas que a unção estava sendo derramada, me veio essa palavra, o Espírito Santo de Deus. Então eu creio que é o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você nesta noite, né? Essa é uma pequena fagulha do que eu tenho para mim e para vocês, né? Para mim e para vocês. É uma pequena fagulha do que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque se nós estivermos apagados, nós não conseguimos incendiar nada. Mas se nós tivermos uma pequena chama dentro de nós, nós podemos pôr fogo numa floresta. E não para queimar, mas para trazer vida, e vida com abundância. Porque alguns biólogos estudaram algumas florestas que em determinada época do ano elas se queimam todinha. E eles achavam um absurdo, porque eles que não têm conhecimento das coisas de Deus, como que pode a própria natureza se autodestruir? Mas depois que eles viram que aquilo se fazia necessário, porque quando aquela floresta ela era queimada, ela vinha com mais força. E assim somos nós. O nosso Deus, Ele nos queima para nos purificar, não para nos destruir. Para quando nós nascemos com mais força. E é esse fogo que não pode apagar dentro de mim e de você. E palmas para Jesus.